Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante para os desenvolvedores de jogos para poderem agilizar a produção, que é a criação de templates para você poder reaproveitar as mecânicas e todos os sistemas que você programa nos seus jogos. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero avisar aos alunos do curso Game Art que já tem novas aulas de pixel art lá dentro da área de membros. Então, se você quer assistir essas novas aulas desse módulo de pixel art, dessas novas aulas para esse módulo, é só você fazer login lá na área de membros do curso e lá você vai procurar Pixel Art 2.0, porque eu estou atualizando toda a parte de pixel art, então já tem algumas aulas lá para você poder acompanhar, tem bastante exercício, é um novo método que eu criei para poder ensinar pixel art. Então, se você já é aluno, entre lá na área de membros e procure por essas aulas. Se você ainda não é aluno, eu vou deixar o link aí na descrição para caso você queira fazer parte. Bom, criar um jogo é um processo muito lento, tanto quando seja com uma equipe grande ou com uma equipe pequena, sempre vai ser um processo lento e que leva bastante tempo e tem bastante trabalho para ser feito. Agora pensa, se o trabalho de fazer um jogo já é demorado quando você tem uma equipe, imagina quando você está ou numa pequena equipe ou desenvolvendo sozinho, como é o caso de muitos desenvolvedores por aí. Ou seja, o processo de produção se torna mais lento, mais demorado ainda. E para a gente poder agilizar o processo de produção dos nossos jogos, o que a gente pode fazer é criar templates, nossos próprios templates de jogos, para a gente poder reaproveitar mecânicas que nós já criamos em outros jogos e assim poder agilizar o processo de produção. Então, por exemplo, se você criou um jogo de plataforma, o que você pode fazer? Você pode, primeiro, criar o seu template de um jogo de plataforma e depois, a partir desse template básico, com as mecânicas principais, você cria o seu jogo de plataforma. Quando você for criar o seu segundo jogo de plataforma, você não vai começar tudo do zero. Você vai pegar aquele mesmo template que você criou e vai reutilizar. E aí você vai fazer modificação, como tirar algumas mecânicas, inserir algumas mecânicas novas e por aí vai. Mas sempre mantendo ali um template básico. E por que criar um template e não simplesmente pegar um jogo que está pronto e refazer o novo jogo em cima? Porque é o seguinte, quando você cria o template, você cria como se fosse um jogo limpo. Isso é, você vai ter somente as funções básicas do seu jogo. Você não vai ter chefes, não vai ter aquele monte de fase, um monte de tela de cutscene, vários sprites e por aí vai. Você vai ter só o basicão mesmo do sistema do jogo. Não vai ter nem mais de uma fase, você vai ter basicamente uma fase com o sistema. Então é muito mais fácil você construir um jogo novo em cima de um template limpo, de um jogo limpo ali, que você vai construir em cima dele, do que você pegar um jogo pronto, ter que excluir um monte de coisa e modificar um monte de coisa que não vai ter nesse novo jogo. Então por isso que o ideal é você criar um template limpo e a partir desse template limpo você fazendo cópias dele para você criar seus novos jogos. Só que é importante você pensar no seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade você tem que fazer primeiro um template de sistemas básicos, que são sistemas que você encontra em qualquer tipo de jogo, independente se o jogo é de plataforma, se o jogo é um jogo de navinha, ou seja, independente disso, existem certas funcionalidades que qualquer jogo vai ter. Então você primeiro vai criar um template de sistemas básicos. Esse template vai ter menus, os diversos menus que tem ali no jogo, telas de game over e de continue que sejam funcionais, sistema de multi-idiomas para você poder alterar o idioma do jogo e de forma
que esses idiomas também alterem os menus. Depois eu vou mostrar aqui um exemplo de um template que eu estou criando e você vai entender. Sistema de pause, que também é algo muito importante e que muitas vezes os desenvolvedores deixam para fazer o sistema de pause depois que fez todo o jogo. Só que depois que você fez todo o jogo, é bem complicado você implementar um sistema de pause. Vai por mim. Eu já tentei fazer isso e é bem complicado. É melhor você fazer o sistema de pause já antes de você fazer o sistema do jogo em si, do que você querer fazer aquilo depois. Porque depois você vai ter que alterar um monte de programação, de várias coisas diferentes, de inimigos, dos personagens do jogo, de chefes e por aí vai. Então faça o sistema de pause antes de tudo. E também um sistema de save state, para poder salvar e o game, o jogador poder continuar e de preferência que tenha ali mais de um slot para mais de uma pessoa poder jogar aquele jogo e ter seu próprio save state ali dentro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar um template de funções básicas. Você criou esse template de funções básicas, você vai criar uma cópia desse template para você manter o original, e aí depois você vai criar as mecânicas do jogo. Então você vai criar uma cópia do template básico, vai criar um template de plataforma, ou vai criar uma nova cópia e vai criar um template para jogo de nave e por aí vai. Aí você vai fazer nesse segundo template sistemas de player, do player, né, que são os comandos, os controles, sistema de HUD e também diversos inimigos. E outra coisa importante também que você tem que fazer no seu template básico, que é deixar um menu para que o jogador selecione quais os botões, quais teclas do teclado ele vai utilizar para as funções do jogo. Para que o jogador possa configurar ali os controles do jeito que ele quiser. Isso é muito importante de se ter num jogo. Por mais que a gente pense que não, mas tem muito jogador que pede e sente a necessidade de ter esse sistema. Então vou mostrar para você o template que eu estou criando aqui no Game Maker, que é de um jogo de plataforma, e você vai ver mais ou menos qual que é a ideia, e aí você vê se acha isso interessante ou não, e se você vai ou não aplicar nos seus jogos. Então deixa eu mudar de tela aqui. Bom, então eu estou aqui no Game Maker, que é onde eu estou fazendo esse template. Eu tenho utilizado bastante o Game Maker, porque é fácil de fazer a integração do Game Maker com a Steam. Eu utilizei muito a GDevelop por ela ser gratuita, ser uma ferramenta muito prática de desenvolver jogos. Tem coisa que você faz na GDevelop ou faz no Construct mesmo, de uma forma bem rápida, e aqui no Game Maker já é um pouquinho mais trabalhoso de fazer. Então, porém, apesar de não ter tanta facilidade quanto o Construct e a GDevelop, ele tem uma facilidade maior de fazer a integração do jogo com a Steam, para você poder abrir os sistemas da Steam, fazer toda a integração de conquistas, tudo mais. Então eu tenho preferido utilizar o Game Maker. Bom, o que eu tenho aqui nesse template, o que eu tenho por enquanto? Primeiro eu tenho alguns sistemas básicos. Tem sistema de controles, sistema de menu inicial, sistema de menu de opções, que é aquele menu inicial, né? Sistema de menu de progresso, que para poder... Aqui no caso eu fiz programando 3 diferentes slots de jogo, então o jogador pode ter 3 saves diferentes para o jogo. Sistema de pause, e aqui eu tenho as minhas variáveis. Aqui os meus menus eu fiz da seguinte maneira. Você vê aqui que não tem nada, não tem texto, que o menu de controles também não tem nada, só tem esse desenhozinho aqui. Por quê? Muitas vezes a gente faz essa parte do texto, a parte de menu, como sendo sprites. Então a gente, por exemplo, vem aqui e faz esses textos aqui, jogar, modo arcade, opções, sair, tudo como ou um sprite só ou vários sprites. Não é errado fazer isso, porém é difícil você fazer alterações. Por exemplo, aqui
esse template, ele é um template de pixel art. Então a fonte dele é uma fonte pixel art. Se eu precisar, por exemplo, fazer uma alteração no jogo, fazer um jogo, por exemplo, que tenha uma resolução maior e que seja medieval, eu vou ter que alterar muitos sprites aqui que eu tenho para poder alterar todo esse texto e deixar ele todo com uma fonte medieval, ou seja, eu teria muito trabalho. Agora imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui no meu jogo a opção de 4 idiomas, por exemplo, português, inglês, espanhol, francês. Se eu tenho 4 idiomas, eu tenho que fazer esses menus aqui 4 vezes, em 4 idiomas diferentes. Agora imagina se cada texto aqui fosse um sprite e eu tivesse 4 idiomas. Ou seja, se eu fosse mudar a fonte do jogo, eu teria que redesenhar, refazer vários sprites aqui para cada seção aqui de menu e em vários idiomas diferentes. Ou seja, eu teria um trabalho, não vou dizer gigantesco, mas um bom trabalho refazendo isso. Né? Temos que refazer todos esses textos aqui em 4 idiomas diferentes. Então o que eu fiz aqui? Como você viu, não aparece nada aqui. Por quê? Eu programei de forma que o próprio Game Maker escreve para mim o texto. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver onde eu tenho. Aqui está a alma do player, variáveis. Deixa eu abrir aqui o sistema de menu inicial. Então aqui eu tenho um evento draw e aqui eu digo para ele o que ele tem que escrever. Então tá aqui, escrever texto em tal posição, que vai ser o Arcade Mode. Isso aqui é para o idioma 0, que é o idioma inglês. E aqui tem para o português. Se eu quiser adicionar novos idiomas, eu copio, colo e altero somente o texto aqui. Então eu consigo inserir novos idiomas de uma forma muito fácil, porque o que aparece aqui não é um sprite, é um texto. Se eu quiser mudar a fonte, é só eu alterar a fonte aqui do meu texto. Ou seja, eu seto o Game Maker para exibir todo aquele texto em uma fonte diferente. Então eu consigo alterar a fonte e manter os mesmos idiomas, os mesmos textos. Ou seja, eu não preciso reescrever, refazer cada sprite e vários sprites. Eu faço só a alteração da fonte e a parte da fonte está resolvida. Se eu quiser adicionar um novo idioma, eu copio, colo, faço uma cópia desse código aqui e altero somente algumas opções, como a opção aqui da variável de idioma e aqui o texto, aí eu vou escrever nesse novo idioma. Então é muito fácil. Se eu quiser alterar o posicionamento também, aqui ficou bem fácil. Então, por exemplo, aqui o texto ele aparece bem na parte de baixo. Né? Aqui tem um espaço para ter a logo do game, uma arte, e aqui a parte onde aparecem as opções, né? Que é na parte inferior. Se eu quiser colocar mais para cima, eu posso vir aqui na variável, tem uma variável aqui que eu defini que é a pose underline y, eu criei essa variável para poder escolher a posição y, que é a posição vertical desse elemento. Vou colocar aqui, por exemplo, a posição 10. Aí ele vai lá para cima, ou seja, ele não vai aparecer lá embaixo, ele vai aparecer mais para o alto. Então vamos ver aqui. Olha só, agora ele aparece aqui em cima e não lá embaixo. Se eu quiser separar, mudar a distância entre uma linha do texto e outra, eu também tenho a opção aqui. Então vou colocar aqui 41. O padrão aqui é 11. Vou colocar aqui 41 para você ver. Eu fiz tudo de uma forma que eu consiga alterar com facilidade. Igual aqui, alterei o espaçamento entre um texto e outro, funciona tudo normalmente. E eu consigo alterar o idioma. Se eu vir aqui nas variáveis e colocar, por exemplo, o idioma 0, ali está em português, ele vai para o inglês.
tudo de uma forma bem rápida. Então, se eu for fazer um novo jogo, aqui ó, já tá aqui ó, Play, Arcade Mode, Options, Kit. Aqui em Options tem as opções todas em inglês. Nos controles também, antes estava em português. Se você não percebeu, você pode voltar o vídeo aí um pouquinho e vai perceber isso. Ou seja, tudo funcional, tudo modular. Então, essa aqui é a base. E eu vou utilizar essa base aqui de menu inicial, options, menu de controle, progresso. Posso utilizar ele para qualquer jogo que eu venha a criar futuramente, que eu vá criar depois de ter feito esse template. Então, eu vou reaproveitar isso. Essas coisas aqui eu não vou precisar mais programar mais. Se eu for utilizar o Game Maker, eu vou só pegar tudo isso e reaproveitar no meu novo projeto. Deixa eu voltar aqui para o sistema do menu inicial. Vou colocar aqui os padrões, né, que é 11 e 190. Então, beleza. Falei aqui da parte dos menus, que é o sistema básico. Então, essa aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois que você fez isso e está tudo funcionando, tudo certinho, aí você faz uma cópia e aí começa a criar as mecânicas do gameplay. Aqui o que eu fiz? Vou dar um play e vou entrar dentro do jogo para você ver o que foi feito aqui. Vou entrar aqui no Arcade Mode, aqui ó, já voltou tudo para aquele padrão que estava antes. Então tem aqui o player básico. Esse player de plataforma ele tem algumas funcionalidades que são importantes. Aqui eu coloquei basicamente tudo que eu acho que é interessante num jogo de plataforma e que eu possa vir a utilizar no futuro. Então tem aqui, ele usa a espada, ele dá tiro. Se algum jogo eu não quiser que ele dê tiro e use apenas a espada, eu posso simplesmente ir lá e retirar o comando, o código que faz ele atirar, e aí ele deixa de ter o tiro. Se eu quiser tirar a função de espada, eu vou lá e retiro. Então eu consigo tirar qualquer função que eu tenho aqui. Então a ideia é criar uma programação, um template mais robusto e mais completo de plataforma, e depois eu só tenho que retirar aquilo que eu não quero. Eu tenho aqui a opção, por exemplo, que ele vai deslizando pela parede. Se eu ficar pressionando, é como se ele fosse agarrando ali na parede e deslizando mais devagar. Eu também consigo pegar um impulso ali na parede para poder pular de uma parede para outra. Eu também consigo tirar essas funções. Suponha que eu queira um jogo básico, que seja só a plataforma básica, se pendurar, igual você viu ali, que ele tem essa função de se pendurar, e a espada. Eu consigo ir lá e remover essas funções e deixar só aquilo que eu quero. Tem esse efeito aqui também de comprimir e esticar. Fiz aqui um bloco arrastável funcional. Tem a tolerância de pulo, que serve para caso o personagem tenha saído já da plataforma, ele ainda consiga pular. O jogador consiga executar o comando de pulo sem precisar ficar fazendo pulos extremamente precisos. Esse é o famoso fazer com que a máquina roube em benefício do jogador, né? Então, mesmo saindo aqui do chão, ele consegue fazer um pulo. É lógico que se ele sair muito, afastar muito, não tem como. Mas existe uma pequena tolerância. Geralmente, a maioria dos jogos de plataforma famosos que a gente vê por aí costuma utilizar esse sistema de tolerância de pulo. Tem aqui aceleração e desaceleração, ó. Eu aperto, ele vai acelerando até pegar velocidade, e quando eu solto, ele continua andando, né, para não parar bruscamente, igual acontece em alguns jogos. A câmera também é suavizada. Fiz um sistema de câmera suavizado, que eu também consigo controlar o nível de suavidade. Aqui eu tenho uma base de inimigo. Tem ali o sistema de life também, ó. Quando eu perco, ele começa a piscar e ele fica meio que invencível nesse período, né?
para eu não sair perdendo energia. Igual acontece com a maioria dos jogos, né? O inimigo encosta, ele começa a piscar, e aí qualquer inimigo pode encostar que nada acontece. É como se fosse um tempo pro jogador se recuperar ali de um combate. Tem aqui o sistema de espada, ó, sempre que eu vou golpeando o inimigo, ele recua. Se ele tiver aqui numa região que tem parede, ele não recua, né? Porque senão ele sai passando por aqui e aí perde totalmente o controle. Se eu golpear ele e ele tiver de costas para mim, ele vira. Por exemplo, vou esperar aí. Aqui tem um trigger que faz ele pular. Então ele tem as funções de física também. Também recebe efeito do tiro. E a partir desse daqui, desse inimigo básico, que tem basicamente... O que eu fiz basicamente é as funções nele de mover e receber dano, né? Receber dano e aplicar dano no personagem. A partir desse modelo de inimigo eu vou criar os demais, né? Aí eu posso criar inimigos que só andam, ou inimigos que andam pulando, ou que ficam parados e pulando, ou que se movimentam quando o personagem chega perto, ou que segue o personagem. Então, a partir desse daqui eu já consigo fazer vários, mas pelo menos essa parte aqui das funções básicas de mover, de física e tal, e de receber dano, eu não preciso refazer tudo de novo para cada inimigo. Eu vou só copiar e colar e fazer o novo inimigo. Aqui o sistema de impulsionar na parede também funciona muito bem para essas situações aqui. Não estou conseguindo executar o comando, porque é um pouquinho complicado. Tem que esperar um pouquinho para poder fazer esse comando. Então, num jogo, por exemplo, que eu tenha bastante exploração em plataforma, eu posso utilizar aqui a maioria dessas mecânicas. A única coisa que eu não coloquei, que é muito comum, é o pulo duplo. Mas eu não acho o pulo duplo assim tão interessante. Eu acho que não faz muito sentido. Talvez em alguns jogos e tal, de fantasia, que você tem alguma explicação para esse pulo duplo, até funciona. Mas eu não costumo utilizar tanto o recurso do pulo duplo. Só em certas situações que eu acho interessante. Então eu não coloquei, mas eu poderia colocar. Não é nada complicado de fazer também, não. Provavelmente eu vou inserir o pulo duplo também. Além de outras funções, né, como plataformas móveis, que é algo bem importante no jogo e complicado. Então, depois que eu terminar esse template, eu posso fazer vários jogos de plataforma utilizando ele. Então, sempre que eu for fazer um jogo de plataforma, eu não vou criar tudo do zero. Eu vou reaproveitar esse template. Até mesmo a HUD eu posso reaproveitar, manter o mesmo padrão de HUD, os mesmos elementos na HUD, mudar apenas a parte visual, né? Aqui no caso está de pixel art, aí eu posso fazer algo com estilo diferente, mudar os gráficos, mudar a resolução, tudo mais. Eu vou mostrar aqui, eu vou tirar a função de tiro para você ver como que é simples fazer a alteração. Eu vou procurar aqui o meu player. Deixa eu procurar aqui o tiro. Deslizar na parede. Tem tudo aqui comentado para facilitar. Então aqui, ó, tirei o sistema de tiro. Só coloquei isso aqui, fez com que tudo isso se tornasse um comentário. Então isso aqui deixa de funcionar como programação, por isso que está tudo verdinho assim e os outros estão diferentes. Tudo que está em frente a essas barrinhas aqui fica de verde é porque está meio que é um comentário, na verdade, né? Eu vou dar um play aqui e vou mostrar como que agora o tiro não vai funcionar. Aqui, ó, a espada funciona, mas apertando o comando de tiro nada acontece. Eu estou apertando o mesmo botão que foi utilizado anteriormente para atirar. Porém agora nada acontece, porque foi removida essa função. Então num jogo
em que o personagem vai usar a espada e não vai usar o tiro, é só eu ir lá e tirar e tá pronto. Já tenho aqui a mecânica básica, aí é só configurar sprites do personagem e tudo mais. Provavelmente eu vou criar alguns sprites genéricos para eu poder configurar algumas coisas básicas também, como por exemplo a alteração das animações, que é algo que às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, fazer com que se o personagem estiver no chão e andando, é uma animação, pulando, vai ser outra, caindo é outra animação e por aí vai. Então provavelmente eu vou criar alguns gráficos genéricos para poder fazer isso. Sistema de pause também funcional, ó. Se eu for pular e apertar o pause, ele mantém aqui a imagem do sprite normal, porque muitas vezes a gente, por exemplo, vai executar um pulo e aperta o pause no início do pulo. Quando você sai do pause, ele perde totalmente aquele pulo que ele estava executando. É como se você não tivesse pulado. Então isso acontece muitas vezes. Então eu já fiz esse template prevendo que isso pudesse acontecer. Aqui também tem a opção de sair. Essa parte também é bem fácil de mudar. É só mudar a parte do texto, né? A fonte e tudo mais. Então, tudo aqui bem simples, tudo funcional, bem modular, ou seja, eu consigo fazer alterações sem grandes dificuldades e adaptar esse template para diferentes tipos de jogos. Esse template não está pronto, eu ainda quero fazer mais alguns modelos de inimigos, quero fazer plataformas móveis, então ele ainda não está 100%. As últimas coisas que eu fiz nele foi a parte dos sistemas básicos de menu inicial, opções, sistema de progresso, pause, seleção de controles, tudo mais. Eu ainda quero fazer alguns ajustes, melhorar principalmente a parte de idiomas, porque eu quero fazer com que da primeira vez que o jogador abrir o game, a primeira tela que vai aparecer é a tela de seleção de idiomas. Depois que ele seleciona o idioma, ele automaticamente vai salvar o idioma que o jogador escolheu e da segunda vez ou as próximas vezes que ele abrir o jogo, ele não vai mais perguntar qual idioma que o jogador quer utilizar ali, utilizar no game, né? Ele já vai direto para o jogo no idioma que ficou salvo. Porém, se ele posteriormente quiser alterar o idioma, aí ele pode ir lá na tela de menu e escolher o idioma na tela de configurações do jogo também. Então, a primeira vez que abre o jogo, aparece na tela e das próximas vezes ele tem que ir lá na configuração dentro do menu do game. Essa é uma das coisas que eu quero fazer que vão ser utilizadas nos meus posteriores jogos para poder facilitar. Bom, e se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e também ative as notificações para você receber os próximos vídeos, né, para você receber a notificação dos próximos vídeos. E também deixe aí nos comentários o que você achou, se você tem alguma dica que você acha que é importante no processo de produção de jogos para poder agilizar a produção dos jogos. Então deixa aí tanto o que você achou do vídeo, quanto suas dicas, seus macetes que você utiliza na sua produção. Então é isso aí, nos vemos na próxima. Até mais!